Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui é o professor Kleber e vamos dar continuidade, à nossa aula, tá bom? Lembrando que o assunto que nós estudamos na aula anterior, é números inteiros e a gente vai dar continuidade nisso, tá bom pessoal? Não esquecendo, que referente à aula 1 você tem as atividades no portal, ok? Então, não esqueçam de pegar as atividades, assim como as atividades referentes a essa aula 2 também, ok, pessoal? Bom, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula, aula 2 agora, nós vamos continuar no assunto de números inteiros, tá bom? Antes de começar a aula propriamente dito, vamos fazer uma revisão do que a gente viu na aula 1. Um dos assuntos que a gente estudou na aula 1 foi simetria dos números inteiros, Então, por que o mais 4 e o menos 4 são números simétricos? Porque eles estão à mesma distância em relação ao zero. Se você observar aqui, a distância desse número, do mais 4, é a mesma distância em relação ao zero do menos 4. Só a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, e contando aqui também, 1, 2, 3, 4. Então, eles estão à mesma distância, portanto, esses números são simétricos, ou opostos, tá? Esse foi um conteúdo que a gente viu na aula anterior. Outra coisa que a gente viu também foi a comparação de números inteiros. O que significa comparar números inteiros? É verificar quais números são maiores e quais números são menores, tá bom? Aqui a gente vai falar de uma regrinha prática para facilitar a sua vida. Então veja bem, então eu estou comparando o número menos 2 com o número mais 4. Então aqui está dizendo, o número menos 2 ele é menor do que o número mais 4. Na aula anterior a gente viu o seguinte, a gente coloca os dois números na reta e observa que o número que tiver à esquerda, ele vai ser sempre o número menor. Então, se eu observar aqui, eu tenho 4 e o menos 2. O menos 2 está à esquerda do 4. Então, ele é o menor, tá bom? Isso foi o que a gente viu na aula anterior também. Bom, então a gente viu, além disso, situações que envolvem números inteiros. Então, vamos relembrar algumas aqui. A gente viu o seguinte, que a temperatura, tem temperaturas positivas e temperaturas negativas. Outra situação que a gente viu também, que é a situação envolvendo dinheiro, crédito e débito. Outra situação que a gente viu também é relacionada às cargas positivas e às negativas. Lembrando que a energia que chega na sua casa, também é a partir de cargas positivas e negativas. Aqui a gente tem um exemplo de uma bateria, tá bom? A bateria do carro também tem o polo positivo e o polo negativo. Então, isso foi o que a gente viu na aula 1, ok? Bom, então a partir de agora o que vai acontecer? A gente vai ver algumas situações e alguns procedimentos para realizar cálculos envolvendo números negativos. Primeiro vamos para um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Imagina o seguinte, então tem um campeonato de futebol sendo disputado na escola e nós vamos montar uma tabela com os resultados que cada equipe obteve. E aí no final a gente vai ver que na verdade a gente está trabalhando com números negativos também. Tá? Então a ideia aqui é fazer representação matemática envolvendo números positivos e negativos referente a essa tabela do campeonato de futebol que foi disputado. Bom, aqui eu tenho a tabela, Então lembrando que nas colunas eu tenho a equipe, a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos por cada equipe. Eu tenho a equipe vermelha, eu tenho a equipe verde e tenho a equipe amarela, além da equipe azul. Cada uma delas são seus respectivos resultados nesse campeonato de futebol que foi disputado na escola. A mesma tabela, o que eu fiz aqui para facilitar a nossa vida? Eu coloquei duas colunas a mais para facilitar os nossos cálculos aqui envolvendo os números inteiros. Então veja bem, nessa tabela o objetivo nosso era saber montar operações matemáticas envolvendo números inteiros. Então antes de fazer as operações propriamente dito, o que a gente vai fazer? Vamos ver essa situação de uma forma mais visual. Lembrando que, como eu falei na aula 1, é importante que sempre que trabalhar com números inteiros, a gente tentar fazer uma representação desses números na reta. Isso facilita muito a nossa compreensão, ok? Então a gente vai fazer uma compreensão visual dessa situação e aí depois, em seguida, a gente vai formalizar o conceito matemático, a operação matemática em questão. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar de desenhos para entender esse princípio, Só que a gente vai fazer isso para apenas uma equipe. Por uma questão de tempo, eu vou fazer apenas para a equipe vermelha, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, na tabela anterior a gente tinha duas colunas, a coluna de gols marcados e a coluna de gols sofridos. Então o que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida? Observe, para os gols marcados, eu vou colocar aqui, para cada gol marcado eu vou colocar uma bolinha. Então uma bolinha vai representar os gols marcados. Como
para a equipe vermelha foram marcados 8 gols, então tem 8 bolinhas. Então usei as bolinhas para representar os gols marcados. Agora, a gente tem os gols sofridos também pela equipe vermelha. E para a equipe vermelha, ela sofreu 11 gols no campeonato. Então a ideia é saber qual é o saldo final, né, dessa equipe. Bom, então olha só. O que eu vou fazer aqui para facilitar? Cada gol marcado, eu vou eliminar um gol sofrido. Ou vice-versa, cada gol sofrido, eu vou eliminar um gol marcado. Então, marquei um gol, vou lá, sofri um gol. Então, eliminei esses dois. Bom, então continuando, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Então, a gente já eliminou, né, 2 gols marcados com 2 gols sofridos. Agilizando um pouco o processo, fazendo isso, nós vamos chegar no seguinte. Então, eu eliminei 8 gols marcados com 8 gols sofridos. E observem o seguinte, sobraram 3 gols aqui sem ser eliminados. Que interessante isso, né? Quem serão esses gols? O que ele representa para nós em termos da situação que nós queremos? Na verdade, esses gols que sobraram são os gols sofridos. E é o saldo final. Como vai ser feito isso? Se você observar, ó, então como sobraram 3, eu vou tirar dali e colocar eles no saldo. Veja bem, essa equipe então ficou com um saldo de gols sofridos de 3. Em termos matemáticos, vamos ver o que isso representa para nós. Bom, pessoal, então vamos representar matematicamente essa situação que a gente acabou de ver, nessa ilustração. Vamos representar isso matematicamente para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Veja só, então nós tínhamos essa tabela aí. Nessa tabela, nós temos aqui a equipe vermelha, que a gente acabou de ver, e tinha os gols marcados e os gols sofridos por ela. Os gols marcados para nós é o sinal positivo, então eu tenho mais 8. Os gols sofridos, sinal negativo, 11. E aí, na ilustração, a gente viu que sobrou 3 gols, né, sofridos. Os gols sofridos, como é sinal negativo, o saldo para nós ficou, então, menos 3. Mesmo raciocínio vamos utilizar para as demais equipes. Então, a equipe verde tem mais 12, porque ela marcou 12 gols, e sofreu 8 gols. Então, se eu observar aqui, no final eu vou ter um saldo de quê? De 4 gols marcados, porque eu marquei mais gol do que sofri. Então, eu tenho mais 4. Dando continuidade, então, a equipe amarela, ela marcou 9 gols e sofreu 10 gols. Então, menos 10. Então, ó, olha só, ela sofreu mais gols do que marcou. Então, ela sofreu um gol a mais. Então, ela ficou com um saldo de menos 1. A equipe azul, ela marcou 12 gols, sofreu 12 gols, portanto, qual que é o saldo final que essa equipe vai ter? O saldo vai ser 0. Então, assim, a gente representou matematicamente todas essas situações envolvendo essas equipes. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, à nossa formalização das operações, vamos observar o seguinte. Além dessa ilustração que nós fizemos, nós podemos também recorrer a um recurso importante que a gente está usando aqui, que é a reta numérica. Então, a gente pode representar também situações, né, de operações na reta numérica, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, o número mais 2 e o número menos 4. Qual a operação que nós estamos realizando com esses números? Nós estamos realizando uma operação de soma. Eu vou somar esses dois números. E para isso a gente vai recorrer à reta para facilitar a nossa vida, tá bom? Olha só, então aqui eu tenho a reta dos inteiros, né? Lembrando que para a direita é positivo e aqui propositalmente eu não coloquei o sinal de positivo para te lembrar que necessariamente eu não preciso colocar, quando eu ver um número que está sem sinal, significa que ele é positivo. E à esquerda do zero eu tenho os números negativos, tá bom? Bom, então vamos lá, olha só. Então o mais 2 vai ter um significado para nós que é o seguinte. Significa que é a posição de partida na reta. Nós estamos fazendo a operação mais 2 somado com o menos 4. Então, o mais 2 vai ser o ponto da onde eu vou partir na minha reta, ok? E o menos 4, desculpa, significa que é o deslocamento na reta. Como assim esse deslocamento? A gente vai entender já já mais sobre isso. Então, o mais 2 é a posição inicial, da onde eu parto na reta, e o menos 4 é o deslocamento na reta. Vamos ver isso, então, de uma forma mais ilustrativa. Ó, vamos ver como é que vai acontecer esse deslocamento. Então, ó, eu parti do número
2. Então, lembrando que esse é meu ponto de partida. Aí o que acontece? Eu vou andar na reta. Depois a gente vai ver por que eu escolhi esse sentido de caminhada na reta. Então, olha só, andei a primeira posição, ok? Agora eu vou andar a segunda posição, ok? Agora eu vou andar a terceira posição, andei a terceira, e vou andar mais uma posição. Ou seja, eu andei 4 posições. Por que 4? Porque o número que nós estamos trabalhando é o menos 4. Então, esse número vai dizer para mim qual vai ser o deslocamento que eu vou fazer na reta, tá bom? E agora, então, eu estava no número mais 2 e cheguei no número menos 2. Então, eu estava no mais 2, cheguei no menos 2. E aí, esse menos 2 vai ser o resultado da operação que nós estamos realizando. Qual é a operação que nós estamos realizando? Mais 2 somado com menos 4. Veja só, esse menos 2 aqui, então, ele é o ponto de parada na reta, que para nós ele é o resultado da operação, tá bom? Olha que interessante, então. Uma outra forma da gente desenvolver operações, né, com números inteiros, com o auxílio, mais uma vez, da reta, tá bom? Então, ó, esse deslocamento, ele ocorreu do mais 2 para a esquerda, como eu disse. Por que foi para a esquerda? Por que eu escolhi esse caminho da esquerda? Foi o seguinte, porque o número que eu estava somando com o mais 2 era o menos 4. Então, nesse sentido, eu desloquei para a esquerda, tá? Resultando, então, em menos 2, tá bom? Agora, voltando naquela tabela que nós estávamos trabalhando, do problema inicial, se a pergunta fosse o seguinte, se o saldo de gols fosse um dos critérios para determinar quem era a equipe vencedora, qual delas seria a equipe vencedora, né? Ou quem seria a primeira, quem seria a segunda, quem seria a terceira. Então isso é importante, né? Lembrando que para responder isso aqui a gente vai precisar daquele conceito que nós estudamos anteriormente, saber a comparação de números inteiros. Em outras palavras, eu preciso saber quem é o maior, quem é o menor e saber me organizar em relação a isso para eu poder responder essa pergunta, tá bom? Bom, então vamos formalizar essa situação para a gente poder responder então essa pergunta. Quem é a primeira equipe, quem é a segunda, enfim. Então vejamos como isso funciona. Bom, então pessoal, ó, lembrando então, né, aquela tabelinha das equipes e aqui está a coluninha do saldo que a gente já fez. A equipe vermelha tem menos 3, né, que a gente já tinha calculado. A equipe verde tinha mais 4. A equipe amarela tinha menos 1 de saldo e a equipe azul tinha 0. Então a pergunta é, qual a equipe ficou em primeiro, qual a equipe ficou em segundo e terceira colocada? Bom, para responder isso, o que eu preciso saber? Eu preciso saber desses números que eu tenho aqui, qual deles é o maior. E aí, nós vamos utilizar o recurso da reta dos inteiros para facilitar o nosso entendimento em relação a isso, tá bom? Então, primeira coisa, vamos desenhar a reta dos números inteiros aqui. Lembrando que a gente coloca o 0, né, para determinar a divisão da reta. E aí a gente vai colocar, então, esses números na reta para facilitar a nossa vida. Então, menos 3, então ele está à esquerda do 0. Menos 3. O mais 4, então ele está à direita do 0. Bom, pessoal, então veja bem, vamos ilustrar aqui matematicamente, né? Vamos representar o seguinte, que o menos 3, ele é menos 3 menor do que o menos 1. Por que isso acontece? Porque o menos 1, ele está mais perto do 0 e o menos 3 está mais longe do 0. Como eles estão à esquerda, o menos 3 ele está mais longe, ele é menor do que o menos 1. Agora, por exemplo, se eu pegar menos 1, ele é menor do que o 0. Todo número que está à esquerda é sempre menor do que o 0, ok? Agora, se eu analisar à direita, por exemplo, o mais 4, ele é maior do que 0. Então, isso é importante para a gente desenvolver os nossos estudos matemáticos, tá certo? Bom, dando continuidade aqui, vamos usar algumas regras práticas para poder formalizar melhor, né, o que nós acabamos de estudar sobre os números inteiros, tá bom? Vamos lá. Nós estudamos duas operações por enquanto. A gente estudou a adição e a subtração de inteiros. Então, vamos praticar duas regrinhas para poder facilitar a compreensão dessas duas operações. Bom, a primeira regra prática que nós temos é o seguinte. A regra diz assim, ó, soma e conserva o sinal.
Isso vale para quando os sinais são iguais. Ó. Esse sinal aqui, ele é igual a esse sinal. Olha que legal. Os dois são positivos, então a regrinha manda conservar o sinal e vou fazer a soma. 2 mais 3, 5. Agora, veja esse outro exemplo. Aqui também ó, os dois sinais são iguais. Ó. Só que no caso agora, os dois sinais são negativos. E aí eu vou repetir, então, o sinal, que é o conserva, né? E aí diz assim, ó, soma os dois. 2 com 3, 5. E lembrando que nós já estudamos anteriormente, ó, quando o sinal é negativo, a gente lembra que é uma dívida. Então, tem uma dívida de 2 e tem uma dívida de 3. E aí, ó, então somando duas dívidas, vou continuar tendo uma dívida, só que agora a dívida vai ser maior, uma dívida de 5. Veja bem, então agora ó, eu tenho o sinal positivo, né? Crédito. Então, tenho um crédito de 2 e um crédito de 3. Juntando os dois créditos, eu vou ter um crédito de 5. Olha que interessante. Vamos a mais uma regrinha prática, que diz assim, ó, conserva o sinal do maior em módulo e subtraia do menor. Meu Deus, agora complicou, né? Primeira coisa que você tem que observar em relação ao exemplo anterior, que agora ó, os sinais eles são diferentes. Então, essa regrinha aqui se refere ao caso dos sinais diferentes. E aí a regrinha diz, conserve o sinal do maior em módulo. O que significa isso? Significa o seguinte, para a gente descobrir quem é o sinal maior em módulo, é fácil. O que a gente faz? A gente esquece os dois sinais. Eu vou olhar só os números. Então, vou destacá-los aqui. Vou olhar o 2, né, e o 6. Olhando os dois números, eu tenho o seguinte. Quem é maior, o 2 ou o 6? Bom, o maior é o 6. E aí eu observo que qual é o sinal dele? O sinal dele é negativo. Então, ó, a resposta vai ser negativa por conta disso, que o sinal do número maior é negativo. E aí eu faço a seguinte conta, ó, eu vou subtrair o maior do menor. Então, vou subtrair 6 menos 2, 4. Então, ó, eu tenho o menos 4. Lembrando daquilo que a gente já estudou, eu tenho uma dívida de 6 e um pagamento de 2. Um pagamento de 2 com uma dívida de 6, vou continuar devendo 4. Agora veja esse outro exemplo. Bom, o 2 agora é negativo e o 6 é positivo. Olha só. Então, ó, a regrinha conserva o sinal do maior. Para descobrir quem é o maior, o que a gente faz? Observa o número sem sinal. Olho o 6, depois olho o 2. Qual o maior deles? O maior deles é o 6. Qual é o sinal desse número maior? O sinal desse número maior é positivo. Portanto, a nossa resposta agora vai ser positiva. E aí a regrinha fala, ó, subtraia o maior do menor. Então, 6 menos 2, 4. Agora, ó, eu tenho um pagamento de 6 e uma dívida de 2. Então, eu tenho R$6 e vou pagar uma dívida de 2. Vou continuar com R$4 de troco. Ok? Então, assim a gente fez essas duas operações, as regrinhas práticas para elas, para adição e para subtração. Então, veja bem, continuando aqui, vamos ver uma nova operação aqui. Olha que interessante. Qual é a operação que nós vamos estudar agora? Agora a gente vai estudar a operação multiplicação. Vamos ver duas regrinhas para ela, para facilitar a nossa compreensão também. Veja só, a regra prática diz assim, ó, se os sinais, né, se esses sinais são iguais, agora observa, ó, aqui o sinal é igual a esse, os dois são negativos. Aí a regrinha fala, o resultado é sempre positivo? Ah, que legal então. Ó. Então, na multiplicação de números inteiros, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, eu multiplico 2 vezes 3, 6. Agora, observe, esses dois sinais também são iguais, só que agora eles são positivos. Muito bom. E aí, ó, então a regrinha diz que vai ser positivo também o resultado. Então, 2 vezes 3, 6. Então, assim eu tenho o caso, né, quando os sinais são iguais. Você vai fazer o seguinte, o resultado ó, sempre será positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Agora, vejamos
a segunda regrinha da multiplicação. Olha só, a regra prática diz assim, ó, se os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, ó, os sinais não são diferentes, aqui é menos e aqui é mais. Então, a regrinha fala aqui, ó, negativo. 2 vezes 3, 6. De novo, sinais diferentes, ó. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado é negativo. Então, assim a gente viu a segunda regrinha dos números negativos. Bom, pessoal, então nesse resumo, o que nós vimos de importante na aula de hoje? Em especial, a gente falou sobre as operações, né, envolvendo números inteiros, certo? Bom, a gente falou, por exemplo, da operação de adição. Veja só, se eu tenho o número menos 1 somado com o número mais 3. Né? Lembrando das ilustrações que nós fizemos, é o seguinte. Isso aqui a gente, por exemplo, é um débito e esse aqui é um crédito. Então, eu tenho um débito de 1 e um crédito de 3, quanto que eu vou ter aqui então? Eu vou ter um crédito de 2. Agora, se eu tenho um débito de 4 com um crédito de 2, eu vou ter um débito de 2. Então, a gente estudou na aula de hoje a operação de adição. E se fosse, por exemplo, uma subtração, como que a gente faria? Por exemplo, se eu tivesse menos 1 e o menos 3. Também é bem interessante e não é difícil. Observe, se eu tenho uma dívida de 1 e uma dívida de 3, eu vou estar devendo quanto no total? Eu vou estar devendo 4. Então, essa é uma situação importante. Somando, então, na verdade, duas dívidas. Tá bom? Em relação ao conteúdo, é importante você observar o seguinte, que na aula 1 e na aula 2 tratamos dos assuntos relacionados a números inteiros. Vimos a importância dos números inteiros, aonde que nós encontramos os números inteiros, quais situações a gente tem de números inteiros. A gente trabalhou a representação desses números na reta, a gente trabalhou as operações dos números inteiros representados na reta. Então, tudo isso a gente desenvolveu nessas duas aulas, tá ok? Bom, pessoal, então, nossa aula chega ao fim, né? É importante lembrar vocês que as atividades referentes a essa aula estão no portal, né? Então, você entra no portal para ter acesso aos exercícios referentes a essa aula, né? Um abraço a todos vocês, foi um prazer estar aqui. Espero vocês para a próxima aula e juntos somos mais fortes.